São Marcos capítulo 10, versículo 35, está escrito assim na palavra de Deus. E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faças o que te pedimos. E ele disse: Que quereis que vos faça? E eles lhe disseram: Concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo? E ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? E eles lhe disseram: Podemos. Jesus, porém, disse-lhes: Em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber. E sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isto é para aqueles a quem está reservado. Amém. E os 10, tendo ouvido isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: Sabeis que os que julgam ser príncipes dos gentios, eles se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, seja vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Amém. Oremos mais uma vez. E assim, Senhor, nosso Deus, temos lido esta porção de Tua Palavra, onde nossas mentes, nossos pensamentos se voltam a situações que aconteceram há 2000 anos atrás, quando o Senhor Jesus andou ali por aqueles lugares, conversando com os discípulos e ensinando a eles como eles deveriam se comportar. E isto, Pai, que possa descer ao nosso entendimento nesta hora e que possamos aprender como devemos nos aproximar de Ti e até mesmo que tipo de coisa devemos Te pedir. Porque se estamos dispostos a obedecer Tua vontade, temos que também estar dispostos a acatar aquilo que o Senhor reservou para cada um de nós. Que a Tua presença maravilhosa, nesse instante, possa iluminar o nosso entendimento e que isto traga para nós alegria, refrigério e cura. Que possamos sair daqui abençoados com a bênção da Tua Palavra. No nome de Jesus Cristo nós oramos e Te pedimos. Amém. Amém. Aleluia. Podeis sentar. Já por 5 ou 6 cultos, nem sei mais a conta, estamos pregando sobre a atitude de Cristo. Passamos por várias experiências dentro deste tema, dentro deste assunto. E isso tem melhorado muito a nossa compreensão a respeito destes temas, destas coisas. Nós começamos desde o início e lemos algumas frases do mensageiro de Deus. E uma que me chamou muita atenção foi a que está no sermão Nobre Romano, onde ele prega sobre o centurião, que, precisando de um favor de Jesus para curar, creio que seu filho, mais ou menos assim, ele se aproximou de uma forma inusitada, dizendo: Eu não sou digno nem de ir ao teu encontro, mandou um criado, não sou digno de entrar, de que entres na minha casa, apenas uma palavra tua é o suficiente. E ele disse para Jesus: Eu tenho autoridade sobre os meus comandados. E tem alguém que me comanda também. E eu sei que tu também tens poder sobre todas as enfermidades. E sei que se tu disser, sai, elas terão que sair. Então ele se aproximou dessa forma, o Senhor Jesus. E o irmão Brana disse: aquela foi a forma precisa e correta. E por isso ele teve favor com Deus. Então, temos aprendido que a atitude que nós tomamos é o que vai trazer os resultados, de acordo com a atitude que você toma. Só para esclarecer mais um ponto, nós analisamos o significado da palavra atitude e o que isto representa. E olhamos isto do dicionário Webster.
E ele clarifica isso de uma forma perfeita. Não leva apenas para o lado mental, mas mostra que isto é à disposição do nosso corpo. Então hoje eu dei uma olhada também no Aurélio, que é mais conhecido aqui na nossa língua. E ele define atitude como substantivo feminino e é posição do corpo. A mesma coisa que o dicionário Ebers nos traz. Atitude, posição do corpo, postura, reação ou maneira de ser em relação à pessoa, em relação a objetos. Bem, para aqueles que acompanharam ou que vão acompanhar depois, quando obtiver as gravações, você poderá ver que toda a tua vida está expressa através daquilo que você faz, fala e age. E a posição que teu corpo toma, as coisas que teu corpo faz, é porque aquilo já está estabelecido em tua alma. E você simplesmente expressa aquilo que já está por dentro. Isto é muito tremendo, muito tremendo. Nesta escritura que nós acabamos de ler, nós encontramos pessoas tomando atitude. E a atitude deles foi aquela de se aproximar de Jesus com um propósito, fazer um pedido. Talvez eles já tinham combinado isto antes. Não sei por que se acharam na ousadia de pedir a Jesus posições privilegiadas, a ponto de querer um se sentar à direita e outro à sua esquerda, na glória, no reino. Agora, a atitude deles não foi apenas quando se aproximaram, mas uma vez que eles expressaram suas palavras, uma vez que eles falaram, eles apenas expressaram aquilo que estava em suas mentes, e indo mais em profundidade, aquilo que estava em seus corações, em suas almas. E eles tinham que mostrar aquilo através de suas atitudes. E eles foram severamente repreendidos. E Jesus fez duas perguntas para eles: estáis dispostos a beber o cálice que eu tenho que beber? E eles disseram, sim. E Jesus disse, vocês beberão este cálice. Porque eles também foram sacrificados, pagaram com suas vidas. Vocês estão dispostos a ser batizados com o batismo que eu fui batizado? Disseram, sim. E eles foram, eles receberam o batismo do Espírito Santo. Vê? Mas, quanto o restante, ao se assentar de um lado e do outro, Jesus disse, já não é comigo. Porque aquele mesmo que colocaria Jesus nas alturas celestiais, como o chefe, cabeça, o principal entre muitos irmãos, somente este é que determinou a posição de cada um, tanto aqui na terra, quanto a sua posição no corpo de Cristo, o corpo místico de Jesus Cristo, como também a sua posição no milênio, como também a sua posição na eternidade, no novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Isto é algo que só cabe somente a Deus. E se você sabe que essas coisas só cabem a Deus, então aquilo que você precisa de Deus nesta vida virá a você dependendo da atitude que você toma. Os irmãos que estavam conosco no culto de ontem à noite, na cidade de Jundiaí, puderam compreender juntamente comigo a respeito das nossas atitudes, que elas podem atrair o quê? Bênção ou maldição. Então levamos os irmãos para verem e lerem junto no livro de Deuteronômio, capítulo 28, a partir do versículo 1 até o versículo 15, 16, aproximadamente, onde é falado sobre as bênçãos e as maldições. Bênçãos para aqueles que ouvem. E você sabe que o ouvir também é uma atitude no corpo. E Jesus falou daqueles que ouvem de bom grado. Este bom grado, esta aceitação, tem que já estar na sua alma. Então você dá boas-vindas à ministração da palavra quando você se assenta, quando você para, quando você aquieta, ordena seu corpo a prestar atenção, a ouvir. Vê? E foi dito que aqueles que ouvem a palavra, ouvem os mandamentos e obedecem, então eles seguirão sua estrada e as bênçãos de Deus os acompanhará. Se é algo que acompanha, então não queira hoje o que Deus determinou para você amanhã. Aquilo virá para você, mas no tempo determinado por Deus. Talvez você tenha feito hoje toda a vontade de Deus. Talvez você tenha pedido da forma correta e se aproximado de Deus da forma necessária, como Ele exige. No entanto, Ele não é obrigado a te atender agora, porque Ele já determinou o momento de fazer isto.
Do mesmo modo, aquelas pessoas que não escutam, aquelas pessoas que desobedecem, aquelas pessoas que não respeitam o mandamento de Deus, elas continuam vivendo suas vidas e parece que tudo está bem. No entanto, está já estabelecido nas Escrituras que as maldições a acompanhará. Então, não importa quanto tempo passe, 1 ano, 2 anos, 10, 20, toda a sua vida. E parece que nenhum castigo te sobrevém, mas a maldição te acompanhará e te alcançará, nem que seja no lago de fogo. Isto é fato, tão certo como vocês estão me ouvindo nesta hora. Então temos que ter cuidado com nossas atitudes. Então vamos prosseguir? Amém. Vamos prosseguindo. Pois bem, você vê então a importância de nossa atitude. Ela chega a criar atmosfera. E essa atmosfera é porque a tua alma já está naquela atmosfera. E aquilo simplesmente passa para o teu espírito, e aquilo passa para o teu corpo, e então você age. E quando se fala de criar atmosfera, a melhor forma de explicarmos isto é o porque temos esse tempo de meditação antes do culto, onde você procura chegar e se assentar, vir ao altar. Tudo isso é atitude do teu corpo, mas aquilo tem que estar em tua alma. Então você vem e ajoelha e ora, se assenta, quietamente lê sua Bíblia, lê sua mensagem, ou faz sua oração silenciosamente, e fica ali. Isto, uma atmosfera está sendo criada, e o teu corpo está tomando essas atitudes, porque isto já está na tua alma. Agora, se aquilo não está na tua alma, você não terá atitudes para criar uma atmosfera boa. Isso se diz respeito a qualquer coisa que você possa imaginar. Poderíamos entrar aqui em cântico e tudo. A Bíblia diz que quem está triste, ore. Né? Quando estamos tristes, começamos a nos lamentar, a descontar nos outros. E a Bíblia diz que quem está alegre, cante. Outros, quando estão alegres, ficam rindo de um e de outro, falando piadas, aquela coisa toda, mas nunca canta louvores. Vê? Então eu acho que nós temos Bem, vamos deixar isso de lado, senão eu vou entrar aqui em outros detalhes. A tua atitude cria atmosfera. Mas não é porque você diz assim, olha, eu vou me assentar quietamente aqui para ver se eu crio uma atmosfera boa. Eu não vou responder grosseiramente como ela está me tratando, como ele está me tratando, para criar uma atmosfera boa. Isso não trará resultado. Na tua alma já tem que estar essa atmosfera de paz, de tranquilidade. Caso contrário, você apenas estará fingindo. Já aprendemos pelas citações de Mombrana que isso não é um poder da mente, a ponto de você dizer, olha, eu vou pensar positivo para coisas boas acontecerem, apesar de que é melhor você pensar positivo do que negativo, correto? E outra vez eu vos digo que eu já vos falei tantas vezes, como você deve encarar os fatos, como você deve esperar as situações. Eu tenho isso comigo, aprendi isso, tem me ajudado muito. Estou sempre esperando o melhor e me aprontando para enfrentar o pior. Estou sempre esperando o melhor sobre tudo, sobre as pessoas. Mas estou pronto, me aprontando para enfrentar o pior. Então, as coisas ruins não te surpreenderão, não te apanharão de surpresa. E você estará com mais firmeza para enfrentá-las de cara, uma a uma. Vê? Agora, não é questão de mente sobre a matéria. É questão da tua alma estar já naquela atmosfera e as atitudes do corpo, a inclinação do teu corpo, a disposição do corpo vai acompanhar aquilo que já está lá dentro. Eu já mencionei isso em outros cultos. Nós criamos uma atmosfera pela atitude que expressamos com nossa própria linguagem corporal. A linguagem corporal, ela não falha, ela não mente, ela expressa exatamente o que está lá dentro. A linguagem corporal significa algo para as pessoas. Você pode não falar nada, você pode não entrar em detalhe, você pode não responder ou não perguntar, mas a atitude que você toma pela linguagem corporal, o que está acontecendo com ela? Não era assim. O que está acontecendo com ele? Não era dessa forma. E está agindo diferente. Vê? Não me atende mais como antes, não responde como antes, não ri como antes, não conversa como antes, não entra nos detalhes como antes. E o que está acontecendo? O que é isso? A linguagem corporal mostrou isto, as expressões, os olhares, as caretas, o riso pela metade, a falta de atenção, o não atender quando chama, o não ir ou não vir.
quando pede, ou também quando se ordena, dependendo da situação, porque não estamos falando aqui apenas sobre pai, mãe, filhos, casais, estamos falando em todos os sentidos das nossas vidas. A tua linguagem corporal expressa exatamente o que você tem por dentro. E isto, assim como significa para mim, a forma que você me trata pela sua linguagem corporal, a forma que eu te trato pela minha forma de me comportar diante de você. Se isso significa a ponto de você pré-julgar outras pessoas, às vezes você tem certeza e outras não, mas pela expressão se dizia, parece que não gostou. Parece que não está querendo, parece que não está me querendo mais, parece que não me aceita mais, parece que eu já não alegro mais, e assim sucessivamente. Se isto é importante na nossa convivência normal, então entenda que a sua linguagem corporal é muito importante. Significa também para Deus do mesmo jeito. A forma que você se expressa, a forma que você ora, a forma que você lê, a forma que você escolhe para meditar, a forma que você canta, a forma que você adora, a forma que você expressa. Tudo isso são atitudes e Deus presta atenção a cada uma delas. Como você pode expressar para Deus gratidão e alegria por tudo que Ele fez e continua fazendo por você? Como? Que tipo de demonstração de gratidão você faz a Deus? Agora estávamos cantando o hino e você disse, olha, está muito alto. Lembra? Muito alto. E eu pensei exatamente nisto agora. Que te importa se você, por algum momento, ferir a sua garganta por estar louvando a Deus? É a tua atitude, é a atitude que você toma. Vê? A tua linguagem corporal significa muito para Deus. Porque aquilo está na tua alma. Não tem como você estar zangado, triste, ou vir à igreja com má vontade, ou arrastado pelo pai ou pela mãe, e chegar aqui e cantar com alegria. A sua expressão será outra, a tua linguagem corporal será outra. Vê? E Deus está observando tudo isso. Poderíamos entrar aqui em vários detalhes, e temos aqui uma escola dominical à noite, não é? E cada um de nós ser imprensado no canto da parede. Porque é assim que nós agimos, muitas vezes. Cuidado com as suas atitudes. Pois bem, a linguagem corporal expressa tua atitude. E é uma expressão da verdadeira natureza da tua alma. E eu disse no culto de sexta-feira, não tem como você dizer assim, olha, eu sei que isso é verdade, mas eu vou agir assim. Mas isso não sou eu, é porque eu quero, eu gosto disso, mas na realidade eu aceito como a verdade. Não, senhor. Tua expressão está mostrando outra coisa. Por mais que você queira enganar a si mesmo, mas quando você interage, você mostra que aquilo não desceu na tua alma. Senão você procuraria agir de outra forma. Vê? Pois bem, vamos ler algo aqui do sermão provando sua palavra. O mensageiro de Deus para o tempo do fim, William Marion Branham, pregou isso em 26 de fevereiro, março, abril, que tem número 4, mas eu esqueço, tem que contar nos dedos muitas vezes. No mês de abril, no ano de 1965, ele disse no parágrafo 12, antes de orarmos pelos doentes, muitos irmãos vão ouvir essa mesma citação, é necessário citá-la mais uma vez. Antes de orarmos pelos doentes, temos de pôr as pessoas em atitude. É a atitude que sempre traz os resultados. E a atitude que você tem para com Deus. Aí ele diz, aqui está uma mulher que tocou num pedaço de sua roupa. Vocês lembram essa parte do Novo Testamento? A mulher do fluxo do sangue, né? Ela foi curada de problema no sangue. Um soldado cuspiu em sua face e colocou uma coroa de espinho na sua cabeça e não saiu virtude. É a sua abordagem. Você viram a abordagem daqueles dois discípulos que acabamos de ler? É a sua abordagem. É necessária uma atitude. E é assim esta noite, caros amigos. A atitude é precisa. Nós somos e cremos que nós estamos na presença de Jesus Cristo, mas é sua atitude que traz os resultados. Agora você entende porque numa campanha como aquela do irmão Branham, onde o anjo de Deus estava ali presente, poderia até ser fotografado, como foi muitas vezes, e alguém era curado e outros voltavam do mesmo jeito.
E porque pessoas eram curadas na plataforma, cegos enxergavam, mudos que nunca expressaram a palavra começavam a falar, surdos que nunca ouviram nada, ouviu o primeiro som, e no entanto, dias depois de estarem do mesmo jeito de antes. Continuaram surdos, continuaram mudos, vê? E outros continuaram cegos. O que aconteceu com eles? A atitude que eles tomaram, assim como a fé trouxe a cura, a incredulidade deles ressuscitou a doença de volta. No entanto, você sabe a história do cego que passou 3 meses sem enxergar nada, apenas testificando que estava curado. E esta atitude dele fez com que suas visões realmente fossem recobradas, né? E ele passou a enxergar, meses depois de testificando que estava curado, no entanto, sem enxergar coisa nenhuma. É a sua abordagem, é a sua atitude. Agora, o que ele quer dizer com? Se você puder começar. Veja a citação do irmão Branco. Nós somos e cremos que nós estamos na presença de Jesus Cristo, mas é sua atitude que traz os resultados. A mecânica está aqui e também a dinâmica. Se você puder começar, Deus fará o resto. Amém. O que ele quer dizer com isso? Se você puder começar. Eu creio que o que ele está dizendo não é o que você pode produzir. Não é que você pode começar a produzir alguma coisa. Mas se você fizer o certo, se você disser o correto, os resultados virão a você. Foi prometido nas Escrituras que as bênçãos te acompanharão. Você vê? Deus fará por você se sua atitude for correta. O irmão Branham pregou isso, tem vários sermões. E se a sua atitude é correta, Deus então fará por você aquilo que você tem necessidade. Além do mais, Deus é soberano e Ele não precisa fazer nada para ninguém. Deus não precisa fazer nada por mim ou por você. Ele não necessita, Ele não precisa fazer nada. É nós que precisamos do favor de Deus para nós. Vê? Se você for a Ele, presta atenção. Deus é soberano, completo em si mesmo. Ele não tem porquê nem para que fazer nada por quem quer que seja. Porém, se você for a Ele com a atitude correta, então você peça o que quiser e lhe será dado. Isto está estabelecido. Jesus prometeu isto. Leia isso na sua Bíblia, no livro de João, capítulo 15, versículo 5. São João, capítulo 15 e o versículo 5. Veja como está aí na sua Bíblia. Jesus disse: Eu sou a videira. João 15, versículo 5. Vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muitos frutos. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Amém. Mas aí que está. Então as pessoas acham que é só pedir e será dado. Mas Jesus disse algo antes. Se vós estiverdes em mim, e minhas palavras estiverdes em vós. Vê? Pois bem, o irmão Branham, ele entrou em alguns detalhes, e eu desejo passar isso para vocês. Quando ele pregou o sermão, Deus em seu povo. Olha o título. Porque foi o que Jesus disse. Olha, se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Não é? Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será dado. Você sabe que as palavras de Jesus eram para expressar o Pai, para manifestar o Pai. Se a palavra de Deus estiver em você, Deus está em você. É a forma de você ter o Espírito, é ter a palavra. Então, se você tem a palavra, você tem Deus dentro de si.
Isto é tão simples como você respirar o ar sem ninguém te ensinar como fazer. A menos que algo aconteça, um acidente aconteça, alguma coisa trave aí, e alguém tenha que fazer uma traqueotomia, nem sei como é o nome. É isso mesmo? Como? Meu Deus, é melhor nem falar. Traqueostomia, não é? Faz um buraco para cá, coloca um tubo ali, aí para você poder respirar, e você vai saber o quanto que é dificultoso a respiração. Mas ó, simples, não é? Desde que se dá o primeiro gritinho, você respira e parece que não é nada, parece que é uma coisa à toa. Mas esta simplicidade é o que te mantém vivo, irrigando teu sangue, irrigando teu cérebro. Ah, pois bem, ter a Deus é assim tão simples como respirar. É ouvir a palavra. Escondi a minha palavra no meu coração. Agora, o irmão Branham diz, como você pode pecar tendo um Deus impecável por dentro? O que é que Davi disse? Escondi a minha palavra, a tua palavra no meu coração, para quê? Para não pecar contra ti. Por quê? Tem um Deus impecável por dentro. Como? Que Deus é este? Ele está na forma da palavra. Eu ouvi, e isto revelou a mim seu plano. Veja, pois bem. O irmão Branham pregou o sermão Deus em seu povo. Isto no dia 27 de fevereiro do ano de 1950. Veja o que ele ensinou naquele sermão, e que só agora vocês estão ouvindo isto. E então, enquanto trago Cristo a vocês, Ele estará em sua mão. Em outras palavras, já não é mais comigo. Já não terei mais responsabilidade. Minha responsabilidade é trazer Cristo a vocês. Mas uma vez que eu faço isso, então Ele estará em vossas mãos. E você vai ter de responder pela atitude que você tomar para com isto. Isto é o que? Não é algo tão simples. Isto que ele se refere é Cristo. Veja. Se você rejeitou, aceita. Você vai ter de responder a Deus pela atitude neste encontro. Então você tem de perceber que é uma coisa muito sacra. Muito sacra. Pois bem, o que o irmão Branham estava dizendo aqui, meu Deus? Olha, enquanto trago Cristo a vocês, então vocês serão responsáveis. Ele estará em vossas mãos e vocês darão conta pelo que fizerem com isto, vossa aceitação ou rejeição. O que cai outra vez em Deuteronômio 28 a respeito das bênçãos e as maldições. E ele disse também que você vai responder diante de Deus pela atitude que você toma diante disso. E ele disse, você tem que perceber que isto é algo santo, algo sacro. Veja. Agora, o irmão Branham não estava fazendo outra coisa a não ser abrindo sua Bíblia, lendo parte das Escrituras e palestrando para as pessoas. Pregando a mensagem que foi dito, esta mensagem precursará a segunda vinda. Minha segunda vinda. E o irmão Branham disse que ao fazer isto, ao pregar a mensagem, ele estava trazendo Cristo às pessoas. Agora, você encontra em toda a Escritura, ou em todo o Novo Testamento, falando a respeito do que Cristo fez. E de como o ungido de Deus trouxe Cristo, o Espírito Santo, Deus mesmo, a nós. Quando ele diz, eu manifestei teu nome. Eu vim para glorificar, eu vim para manifestar o Pai a vocês, para apresentá-lo. Não vim por mim mesmo, eu vim apresentar aquele que me enviou. E ele fez isso pregando, ensinando, trazendo conhecimento, um ensino, que é a doutrina. E dessa doutrina não se pode desviar nem para a direita nem para a esquerda. E quando William Branham pregou a mensagem, ele estava trazendo a doutrina de Cristo para as pessoas. E não é interessante e arrepiante quando você percebe que ao pregar a doutrina de Cristo hoje, as pessoas rejeitam como se estivesse rejeitando a pior coisa do mundo? E não sabem que estão crucificando a Cristo outra vez? E não sabem que a atitude que estão tendo é a pior possível? Não diz as Escrituras, examinai tudo e retende o bem, justamente para você não passar pelo perigo de rejeitar o que é sagrado? Não foi para isto que Paulo nos mostrou os dons espirituais, e entre eles um dos mais importantes é o dom do discernimento.
através do qual você discerne os espíritos. E foi dito discernir os espíritos para ver se são de Deus ou não. Mas as pessoas perderam essa sensibilidade e não têm nenhum discernimento nem para saber quem são. E por isso não se dão ao trabalho de ler, de examinar, de ouvir. Simplesmente por não combinar com seu antigo pensamento e conceito, eles rejeitam, desprezam. E essa atitude que eles tomam, eles terão que pagar muito caro, porque estão desprezando a revelação, estão desprezando o conhecimento, estão desprezando a visitação de Deus. Haverá o que para essas pessoas? E não estamos falando de pessoas comuns, pessoas normais como aí fora. Estamos falando de pessoas que testificam que creem. E aqueles que disseram para Jesus que não eram cegos, porque criam nas Escrituras, na lei, nos profetas e nos salmos, Jesus disse, por vocês disserem que estão vendo, então serão condenados muito mais, porque vocês dizem que conhecem as Escrituras. Acontece o mesmo com as pessoas dessa geração que diz conhecer a Bíblia, que diz conhecer a mensagem. No entanto, quando apresentamos Cristo, a doutrina de Cristo, eles nem sequer se assentam, nem sequer têm humildade de ouvir um quarto ou uma mínima parcela daquilo que vocês ouviram, para depois saber se é de Deus ou não. Quando trago Cristo a vocês, Ele estará em sua mão, e você vai ter de responder pela atitude que você toma para com isto. Se os pregadores tivessem sensibilidade espiritual, como muitos de seus membros estão tendo, a ponto de ouvir escondido, a ponto de preferirem ficar sem cultuar, de preferirem ficar sem estarem juntos, sem tomar suas ceias, sem se assentar juntos, ficarem escondidos em seus lares, em suas casas, sendo desprezados, chamando de tudo quanto é de nome feio, de herege, de ismo, disso e daquilo. Se esses pregadores tivessem a sensibilidade de procurar saber o que está acontecendo, aonde eu tenho errado, aonde foi que eu esqueci de seguir, olhando, examinando, tão cuidadoso que eu era. Se eles tivessem humildade de fazerem isto. Mas você sabe muito bem que assim como eles não tiveram lá e preferiram desprezar e crucificar para calar a boca de Jesus de Nazaré, eles tentarão fazer de tudo do mesmo jeito. E crucificarão, apunhalarão, farão mal, farão tudo. Vocês sabem do que eu estou falando. Quando o Mombrana fala o que é matar alguém, o que é apunhalar alguém pelas costas. Pois bem, vamos mudar aqui, senão eu fico muito empolgado. Eu estou falando muito alto. No sermão, Deus se revelando ao seu povo. Deus se revelando ao seu povo. Mombrana pregou esse sermão no dia 13 de agosto de 1950. Parágrafo 39, ele disse: agora, muitas vezes, isto pode parecer estranho. Todos sejam reverentes. Se você pode fazer a pessoa... O que eu estava tentando fazer com a mulher era colocá-la na atitude mental correta. Devia ter alguma irmã doente ali, na fila de oração, e ele estava primeiro conversando com ela, explicando alguma coisa para ela. E ele disse que, para que as pessoas prestassem atenção no que estava acontecendo. Ele, conversando com esta pessoa, estava fazendo o quê? Tentando fazer com que a mulher tivesse uma atitude mental correta. Porque ela queria receber sua cura. Porém, deveria ter se aproximado de uma forma meio esquisita. Ou poderia não estar com uma fé própria para receber a cura. Então, o William Branham começou a falar com ela, a explicar as coisas. Observe isto. O que eu estava tentando fazer com a mulher era colocá-la na atitude mental correta. Orações não seriam feitas por ela. A atitude mental correta para com qualquer promessa de Deus a fará se cumprir. Você crê nisto? Amém. Vê? Quantas vezes o Mombrana falou isso? Já estamos com 5 a 6 cultos dentro deste tema e lendo mensagens diferentes, onde ele repete a mesma coisa, dos anos 50 aos anos 65, sobre a atitude mental correta. Então, para aqueles que não acompanharam, nós aprendemos sobre a atitude mental correta, o que é a atitude mental correta, por que temos que ter a atitude mental correta. Vê? O que a atitude mental correta pode trazer a você.
e as bênçãos ou maldições que seguem tuas atitudes. Para estarmos agora lendo isso para vocês. A palavra é uma semente. Correto? Amém? Que um semeador semeou no chão, e cada semente produzirá seu próprio tipo. Se você precisa de salvação, a semente está aqui. Se você precisa de cura, a semente está aqui na palavra. A palavra de Deus é uma semente. Coloque-a em seu coração. Não cave e tire de lá toda manhã para ver se germinou. Será que está pronto? Será que está pronto? É assim que eu fazia. Acompanhava, como diz a turma, o velho, né? Para o roçado, não trabalhava ainda, ficava só brincando com a terra. Mas eu via que a semente estava lá e parece que esquecia. Mas o menino já sabe, né? Chegava aí lá muitas vezes, tirava os primeiros torrãozinhos para ver quanta semente não já foi morta por causa disso. Olha, deixa eu contar algo aqui que está guardado há muito tempo. Um tempo lá, meu pai trouxe dois cocos secos, né? Coco para ser plantado. E um entregou para o irmão Júlio e outro para mim, para a gente plantar. Lembra disso? Para a gente plantar, perto de uma árvore que tinha. E ali, bem, você planta o seu, você planta o outro, e um disse assim, então eu tenho que plantar sentado, me assentar no chão, porque dizem que se você plantar o coqueiro assim, assentado, ele vai dar coco bem baixinho. E a gente, como era pequeno, queria já catar os primeiros cachos, né? Plantamos já pensando nisso. E eu lembro, nós nos assentamos no chão, do lado do outro, colocamos o coqueiro ali. O que acontece? Tempo depois, já quando estava próximo para nascer, eu fui lá para descavar o coqueiro. Mas eu não mexi no meu, mexi no do Júnior. Arranquei ele fora. Nada de olhinho nascendo, né? Tudo bem, coloquei lá de novo, digo então, porque se desse problema era no dedo. Tempo passou. Na primeira briga que tivemos, a gente chamava de roleta, né? Que se enrolava e saía rolando pelo chão. Ali era tapa, arrancava cabelo, mordia por lá e para cá, arrancava pingo de sangue, taco de unha e cabelo. Bem, e como eu era menor, não podia me vingar, não podia bater nele, me vinguei outra vez no coqueiro. Fui lá, arranquei, e para longe. Cortei, dentro, e estava podre. Eu queria comer o coco. E descobri que estava podre. E isso foi porque eu tirei ele da terra. O meu depois cresceu, ficou lá um tempo. Acho que já morreu lá, mas passou muito tempo. Só nasceu que eu não arranquei. Lembrei disso agora, isso nunca foi contado, nunca foi confessado. Para vocês entenderem. Agora vejam porque eu lembrei disso. O irmão Brando está falando que quando você planta a semente de fé no seu coração ou no seu entendimento, não adianta amanhecer o dia, será que está bom? Será que estou curado? Será que a dor passou? Será que resolveu o problema? Observe, eu vou ler de novo aqui para vocês. Isso foi só para desopilar um pouquinho. Observe. Cada semente produzirá seu próprio tipo. Se você precisa de salvação, a semente está aqui. Se você precisa de cura, a semente está aqui na palavra. A palavra de Deus é uma semente. Coloque-a em seu coração. Não cave e atire de lá toda manhã para ver se germinou. Ponha lá e lá a deixe. Vê? Agora eu entendi. Só agora eu entendi porque aquilo realmente aconteceu. E o coqueiro do meu Júlio não nasceu. Vê? Ponha lá e lá deixe. É negócio de Deus trazer o amadurecimento. Você só tem de deixar lá. Ague com fé e louvor todo dia, agradecendo a Deus. Está doendo ainda? Diga, Senhor, obrigado por teu poder curador. O inimigo a cada dia diz, você é um perdido. Diga, Senhor, obrigado por tua salvação. Eu creio que aquele sangue foi por mim. Não tente tirar prova de nada, é Deus que prova a tua fé. Vê? Não tente provar nada, simplesmente creia. Simplesmente acredite, porque Deus prometeu fazer o trabalho. Agora, você não apenas espera o que espera, não, mas também será julgado pela sua atitude, de espera ou não. É a atitude que expressa o que somos, o que cremos.
E por essa atitude seremos julgados. O que é falar? O que é falar? Comunicação. E você faz isso através do corpo. Então é uma atitude. É um pensamento expressado. Estava primeiro lá e você fala. E Jesus não disse, por tuas palavras serás condenado ou por tuas palavras serás justificado? Então cuidado com as coisas que você fala. Cuidado com as atitudes que você toma. E você vai levar a sua atitude com você quando você sair desta terra. Não pense que você vai ser um mauzinho aqui e um bonzinho lá. Não pense que você vai ser um desobediente aqui e um obediente lá. Você partirá desta terra levando suas atitudes. Porque sua atitude é uma expressão do teu caráter. É uma expressão do caráter que você tem. Vê? Então ela é uma expressão em seu corpo da maturidade do teu homem interior. Ou da criancice do teu homem interior. E é por isto que você será julgado. É pela maturidade de teu homem interior. Pela expressão do teu caráter, que é expressado pelas atitudes do teu corpo. Mas já entrando aqui para o final, para os finalmente, deixa eu ver quanto tempo eu tenho. A luz reflete ali, por isso toda vez eu me abaixo, para quem não sabe. Não é os olhos não que não enxergam aqueles ponteiros, não. É que a luz reflete bem neles aqui, nunca se enxerga. Tá, mas eu tenho tempo ainda. No sermão, Jesus guarda as suas promessas. Não é? Ou aquilo que ele anotou, ou as suas anotações. Jesus guarda. O irmão Branham pregou este sermão no dia 18 de abril de 1964. Parágrafo 97, ele disse assim: você deixaria que Jesus se assentasse hoje? Você diz, se eu estivesse lá, se eu tivesse o visto daquele jeito, eu nunca teria feito aquilo. E agora? Quer dizer, você pensa nisso naquele tempo, né? Você deixaria Jesus sozinho? Você deixaria Jesus desprezado? Você deixaria Jesus a sós, como os discípulos deixaram muitas vezes? Você deixaria ele lá em oração sozinho e ficaria dormindo, ao invés de estar ali próximo dele, em oração, vigiando, sendo que ele disse por 3 vezes orar e vigiar? Aí ele ia, começava a orar, quando voltava, estava tudo dormindo. Que dificuldade. Parece a menininha. Não é a neta do pastor, onde eu fui. Eu falei para os irmãos, e assim que ela me encontrou no aeroporto, junto com o seu vovô, eu disse, você lembra de mim, mocinha? Ela disse, lembro, você que pregou até meia-noite. Você que pregou até meia-noite. Como você lembra disso? Ela disse, porque eu dormi. Foi tão cansativo que eu dormi. Não é? Mas imagine você deixaria Jesus sozinho no jardim do Getsêmani, quando ele tinha dito por 3 vezes que, como diz o povo aí fora, que a coisa está preta, não é? Na linguagem popular por aí, que o bicho está pegando. E ele explica isso e você vai dormir. Encosta no pé de árvore, encosta numa pedra e ronca. E ele diz, não é possível que vocês não suportem vigiar comigo nenhuma vigília, nenhum momento. Pois bem, olha o que o irmão Branham está dizendo. Você diz hoje, se eu estivesse lá, se eu tivesse ouvido daquele jeito, eu nunca teria feito aquilo. Aí ele diz, e agora? Sua própria atitude identifica o que você teria feito. Vê? A atitude que você toma agora. Você acha que assim você está bem o suficiente? Tudo bem. Isso é entre você e Deus. Misericórdia. Em outras palavras, eu já trouxe Cristo a vocês, então não tem nada a ver com isso. Vocês pagarão por isso. Observe. Você acha que assim você está bem o suficiente? Tudo bem. Isto é entre você e Deus. Eu não sou um juiz. Recentemente, eu tive aqui umas perguntas, não é? Um casal me chamou aqui para me falar alguma coisa a respeito de casamento, e divórcio. Como vai ficar, o que eu posso dizer, o que eu posso orientar. Porém, são pessoas que já tomaram suas decisões e desejam fazer, desejam seguir adiante, desejam seguir em frente. E eu não sou juiz de quem quer que seja. Uma vez que você ensina a verdade, mostra
uma vez que temos já estabelecimento disso, dos sermões, casamento, divórcio e tudo, e se a pessoa mesmo assim quer tomar uma outra atitude, não podemos fazer nada, nem tampouco julgar estas pessoas. E foi isto que eu apresentei. Quando, em um determinado lugar, uma mulher que já tinha sido casada uma vez ou duas vezes, não lembro agora, e ela disse para o irmão Branham que estava contraindo um novo matrimônio, ia casar outra vez, e perguntou para ele o que fazer. E ele já tinha entregue o sermão casamento e divórcio. Ele então simplesmente pegou a gravação e disse, leia, escute, né? Leia, não escute, acho que estava em fita ainda. Escute e depois me diga o que Deus te diz. Tempo depois ela voltou e disse, irmão Branham, eu ouvi tudo, e Deus me disse para mim fazer e nunca mais repetir outra vez. Fazer só essa vez e nunca mais voltar a fazer de novo. Vê? Agora, eu não sou profeta, nós não temos o dom profético. O irmão Branham disse que aquele era um eleito. Era eleito que tinha naquele lugar. Como saber? Então é algo que nós temos que deixar com as pessoas. Porque eu não posso garantir a salvação de quem quer que seja. Nem a minha mesmo. Não podemos garantir o destino eterno de quem quer que seja. Não podemos, não temos esse direito. É entre as pessoas e Deus. A atitude que você toma agora, você acha que assim você está bem o suficiente? Está tudo bem, está entre você e Deus. Eu não sou um juiz. Eu sou só responsável pela palavra. Vê? Ele está aqui na reunião. Eles vêm de igrejas também, mas vão resolver agora mesmo. Isto é tudo. Eles estão prontos para que você quer viver meia vida cristã? Seja por Deus ou contra Ele. Assim a palavra saberá suas cores e em que posição você está. A palavra saber suas cores é Deus saberá suas cores, ou as cores que você reflete. Se você, em que posição você está, se está com Deus ou se está contra Deus. Agora, quantos se lembram da história sobre o fariseu que convidou Jesus para comer em sua casa? Vocês já leram isso no Novo Testamento, creio. Um fariseu convidou Jesus para cear na casa dele. E veja a forma com a qual ele tratou Jesus. E é assim que muitas pessoas estão tratando Jesus hoje. Eles nem lhe deram boas-vindas. Era costume lavar os pés de um visitante e não fizeram isto. Então muitos entendidos, muitos fariseus sérios, doutores da lei, estou falando da mensagem, não precisa ser claro para vocês. Muitos fariseus, você sabe, fariseu como é que é? Era aquele que dizia, Senhor, tu sabes, vê se eu sou como aquele camarada lá. Eu faço isto, eu faço aquilo, eu cumpro e tal, eu tenho tudo certinho. E pessoas assim convidaram Jesus. Vem para minha casa, eu vou abrir a porta para ti. Porque, olha, Apocalipse 3, versículo 20, se não me falha a memória, eis que estou à porta e bato. Pense nisso como você quiser. Pense nisso como você quiser. Mas ele disse, aquele que abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Aí muitas pessoas têm, inclusive, aberto a porta para Jesus entrar. Mas depois que Jesus entra, trata ele como se fosse... Eu nem vou citar aqui o nome para não ficar tão esquisito. Viu? Mas tratam Jesus como se fosse um qualquer. Trata a mensagem como se não soubesse o que é a mensagem. Tratam a Cristo como se não soubesse que Ele está presente. Oh, eu aceitei, eu abri a porta, eu creio, aleluia. Mas como está tratando? Da mesma forma que aqueles que convidaram Jesus para entrar, trata. Se todo o Novo Testamento fala desta hora, meus amigos, entendam que isto está acontecendo nesse exato momento no mundo. Abriram as portas, convidaram, e depois que Jesus entrou, eles estão tratando a verdade, a palavra de qualquer jeito, de qualquer forma, sem dar a devida atenção. No entanto, uma prostituta, e as ações dela demonstraram a atitude que ela tinha para com Cristo. Era superior à atitude dos fariseus. Pessoas desqualificadas, que pela lei seriam colocadas nas profundezas do inferno. E muitos estão fazendo isso, jogando no lago de fogo, sem ter autoridade para isso.
No entanto, são essas pessoas que Jesus chamou de coxos e mancos e desvalidos e tudo que estava jogado pela sarjeta, pelas praças e tal, foi dito: convide eles para a minha festa, porque tem lugar e não pode sobrar nenhum. Amém. Lucas capítulo 7, versículo 30. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. E disse o Senhor: a quem, pois, compararei os homens desta geração? E a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos, que, assentados nas praças, clamam uns para os outros, e dizem: tocamos flauta e não dançastes, cantamos-vos lamentações e não chorastes. Porque veio João o Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: eis aí um homem comilão e beberrão de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. E rogou-lhes um dos fariseus, né? Porque é aquela coisa, Jesus estava falando exatamente para os fariseus, dizendo que eles eram comparados aos meninos, aos doutores da lei, a crianças que não sabiam o que queriam. E depois de Jesus proferir essas palavras, então, versículo 36 de Lucas 7, e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Ah, Senhor, eu não sou como os outros, não. Eu aceito, eu creio também nisso, viu, irmão? Aleluia. Eu estou também na mensagem. Eu até chamo Jesus para comer na minha casa. Pois bem, versículo 36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E, entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando. Veja a atitude dela. Estando por detrás. Ela não tinha, como é que chama? Cacife. Para ficar diante dele. Ela não teve ousadia. Ela sabia a condição dela, que era uma prostituta. E ela se aproximou assim. E estando por detrás, aos seus pés, chorando. Alcançou de alguma forma os pés de Jesus, não é? Começou a regar-lhes os pés com lágrimas. Mas ela veio tão quietamente, primeiro por trás, como se arrastando pelo chão, até que pôde alcançar seus pés, sem conseguir olhar na sua face. Começou a regar-lhes os pés com lágrimas, e a enxugar-lhes com os cabelos de sua cabeça, e beijava-lhes os pés, e ungia-lhes com unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, Jesus é meu, sabe? Foi eu que convidei. Só eu tenho o direito de pregar isto. Olha o meu trabalho, olha o que eu já fiz, olha o meu ministério, olha o meu reconhecimento. Falava consigo dizendo: se este fora profeta, nem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse, observe, ele não falou. Ele não falou. Ele pensou. E Jesus respondeu o seu pensamento. Mas entenda que ele teve uma atitude. E a atitude dele foi não fazer. Não realizar, não lavar os pés de Jesus, não fazer o que se faz com convidados. Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Oh, glória! Né? Jesus ia falar comigo, aleluia. E ele disse: dize-a, mestre. Aí Jesus começa. Um certo credor tinha 2 devedores. Ih, que assunto longo. Isso vai longe dessas parabolazinhas. Não é assim que ficamos? Que as pessoas, quando fazem uma pergunta, querem que respondemos na bucha.
Ó, irmão, aquilo significa isto e aquilo. Irmão, significa assim e assim. Só para fazer sua curiosidade. Então tenha paciência e espere o contorno de tudo até chegar. Porque quando você rodeia aqui, a pessoa fica presa no meio. Não tem saída. Viu? Pois bem, observe isso aqui. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhes 500 dinheiro e outro 50. E não tendo eles com que pagar, nenhum dos dois, sabe? Nem um de 500, nem de 50. Está tudo liso mesmo. Perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei na tua casa e não me deste águas para lavar os pés. Mas esta regou-me os pés com lágrimas e nos enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo. O que adianta convidar Jesus para entrar sem ter nenhuma dessas atitudes? O que adianta vir para esta mensagem sem ter a atitude correta para esta mensagem, que é Deus aqui na terra? Não é só abrir a porta. Este homem abriu a porta para Jesus e Jesus entrou. E ceou, não foi? Ceou com ele, estava comendo à mesa. Então não se engane com Apocalipse 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrar, cearei com ele. Tem muito ceando com Jesus. Com esta mesma atitude de Simão fariseu. Não ungiste a minha cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Deixe quem quiser falar por baixo, deixe quem quiser fazer perguntas, indagações. A atitude dela fez isto. Amém? Amém. Agradecendo a vinda de cada um de vocês, agradecendo aos irmãos que à distância nos ouvem, aqueles que ouvirão futuramente esta gravação, eu termino com as citações aqui do mensageiro de Deus para o tempo do fim, no sermão Jesus guarda as suas anotações. Esta é a tradução que eu tenho. Quando traduzirem esta mensagem, que ela não está traduzida ainda, não sei como eles vão traduzir, mas na tradução que eu tenho é esta: Jesus guarda todas as suas anotações. E no sermão Amnésia Espiritual, com esses duas citações eu concluo o culto de hoje, para poder encerrar, e na quarta-feira começaremos outro tema, a continuação desse tema, mas já em outra fase. Em Jesus guarda todas as suas anotações, parágrafo 52, o irmão Branham disse: e as pessoas hoje tomam a mesma atitude que aquele fariseu tomou. Não acabei de vos dizer isso? Não foi? Porque muitos hoje estão tendo a atitude de Simão. Abre as portas, cumpre-se as escrituras de Apocalipse. Lá na era Laodiceia, estou à porta e bato, porque a era expulsou Jesus para fora. Mas ele disse: mas alguém pode abrir a porta para mim. Se abrir, eu entro. Então muitos abriram, receberam a mensagem, estão na mensagem, comendo com Jesus. No entanto, tratando com a atitude que não é a correta. Irmão Branham aqui agora autentica isso que eu acabei de vos dizer. E as pessoas hoje tomam a mesma atitude que aquele fariseu tomou. Mesmo tipo de atitude. Deixou ele sentado, depois de ter convidado. Ainda eles não o querem, apenas fazem isto por modos. Modismo. Como terceira etapa virou modismo. Como ser crente hoje é moda. E como fazer pedidos e estudos da doutrina vai virar uma moda para muitos.
E muitos estão usando isto como uma moda, porque é bonito ter coisa nova em seu website, na internet. E outros me escrevem e dizem, tem alguma matéria aí que eu possa colocar no meu site? Eu preciso disso, já estou divulgando no meu. Eu preciso divulgar matéria em site, quem quer que seja? Para quê? Se antes eu pedisse, ninguém aceitava. Mas agora, quando vem a aceitação do povo, a procura do povo, e seus próprios membros nos pressionando, aí fica com gracinha para o meu lado. Eu não preciso de gracinha, quem quer que seja, não. Quem lembra aqui quando o ministro disse, ô irmão, não pode estar parado. Disse, eu não estou parado. Não, Júlio, lembra disso? Irmão, não pode estar parado. Deus, não foi. Deus me cobrou, que o irmão não pode ficar parado. Eu disse, não se preocupe, pastor, eu não estou parado. Mas o irmão está fazendo o quê? Eu quase que dizia, não estou de casa em casa, não estou visitando seus membros. Vê? Não estou fazendo culto em minha casa. Não, eu estou evangelizando. Tem aí a rede que tem que ser lançada no mundo, a net está aí. Isso era 1999 para 2000. Estou evangelizando. Está aí o resultado, vocês estão vendo. Não estou dando conta de responder a pergunta, de suprir a necessidade das pessoas que procuram. Agora se tornará uma moda quererem esta novidade para apresentar para o seu povo. E não é outra coisa senão remendo novo em pano velho, vinho novo em odre velho. Isso vai estourar. Isso vai estourar porque não está em seus corações isso. Entram, mas deixarão sentado lá. Por isso que eu não podia terminar sem ler essas coisas. Pois bem, é o mesmo tipo de atitude, deixou ele sentado depois de ter convidado. Ainda eles não o querem, apenas fazem isto por modo. Ele sabe disso. Não fizemos com ele hoje como eles fizeram. Ao invés de louvá-lo, de se aproximar, ao invés de se levantar e dizer, você está errado. É a palavra de Deus manifestada. É o que ele prometeu. Ele disse que emanaria seu espírito nesses últimos dias. Nós estamos vivendo nos últimos dias. Ao invés disso, nós nos assentamos como eles fizeram. Temos medo de tomar uma posição. É assim que muitos irmãos ficarão. Com medo de tomar posição. Porque dão boas-vindas. Olha, e veja em quantos detalhes poderíamos entrar aqui. Mas apenas damos pequenos toques. Vamos colocar de pé, para que eu leia a última citação. Amnésia espiritual, do dia 11 de abril de 64, parágrafo 29. Assim descobrimos que quando a amnésia espiritual toma conta das pessoas, elas estão em má condição. Agora encontramos o mesmo agora. Você tem de ser identificado. Algum lugar você deve mostrar. Sua vida mostra. Esta noite, onde você está identificado. Você está identificado em Cristo ou fora de Cristo. Você não está no meio do caminho. Não há um homem bêbado sóbrio. Irmão, eu só estou meio. Não é assim que ele diz, né? Ou está bêbado ou está sóbrio. Não há um pássaro branco negro. Você é um salvo ou não é. Você é um santo ou um pecador. Um ou outro. E sua atitude espiritual para com a palavra de Deus se identifica exatamente onde você está. A palavra de Deus vindicou, provou que o batismo do Espírito Santo é o mesmo que foi no dia de Pentecostes ou em qualquer outro tempo. E Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E a sua atitude para com isto identifica se você tem amnésia espiritual ou não. Isto é correto. Não importa se você é um diácono ou mesmo se você é um pregador. Isto não faz diferença, querido dizer, não é? Isto é para eles também. Assim descobrimos que isto é contagioso e acerca de tudo. Então entenda isto agora, nesse finalzinho. Nossa atitude produzirá um resultado. Dependendo da atitude que demonstramos. Nossa atitude não cria uma atmosfera, mas expressa ao nosso redor a atmosfera na qual nós vivemos. Por isso o Abrandíssimo me indica que tipo de livro você gosta de ler.
o tipo de música que você gosta de ouvir, a classe de pessoa com quem você se associa, e eu direi que tipo de espírito está te dirigindo. Veja, então entenda isso agora de uma forma mais clara ainda. Nossa atitude não cria atmosfera, mas a nossa atitude expressa a atmosfera na qual nós vivemos. Nossa atitude é uma expressão da natureza da nossa alma. E assim, ela cria uma atmosfera ao nosso redor, mostrando quem você é. Nós somos identificados pela atitude que expressamos. Cada um desses tópicos que eu estou dizendo seria 2 ou 3 cultos. Assim somos e seremos julgados pela atitude que demonstramos para com os outros e pela atitude que demonstramos para com Deus. Porque não tem como você ser amoroso para com Deus e ruinzinho para os irmãos. Assim, nossa atitude não vai apenas nos afetar. Nossa atitude também afeta os outros que estão ao nosso derredor. E assim está concluído esse culto e até o próximo, se o Senhor nos permitir. Amém? Oremos. E assim, Pai amado, no nome de Jesus Cristo, concluímos essa reunião, agradecendo a Ti a oportunidade que tivemos de aprender estas coisas, Senhor. Sela isto em nossos corações, em nosso entendimento, e que possamos a cada dia procurar sair da frente para que o Senhor trabalhe. Que a cada dia possamos nos livrar dos nossos pensamentos, para que a mente de Cristo possa estar em nós. E só poderemos ter a atitude correta se tivermos a atitude de Cristo. E só poderemos ter a atitude de Cristo se tivermos os pensamentos de Cristo. E para termos os pensamentos de Cristo, temos que ter a mente de Cristo em nós. Ajuda-nos, Senhor, que possamos passar por essas etapas, nesses níveis de fé, até chegarmos na completa estatura de varão perfeito. Ajuda cada um de nós. Pedimos isto agora mais do que para a nossa cura. Pedimos o Teu apoio, a Tua ajuda espiritual nesse instante, mais do que o nosso alimento, do que o calçado, a roupa, do que tudo que conseguiremos adquirir aqui nesta vida. Protege-nos, Senhor, leva-nos de volta para os nossos lares e que possamos ter uma semana abençoada e de realizações na Tua presença, guiados por Ti. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado a vocês que vieram, os irmãos de longe, os visitantes, cada um de vocês, receba o nosso abraço. No nome de Jesus Cristo. E os irmãos que estão nos ouvindo pela internet e desejam entrar em contato conosco, faça pelo e-mail radiounif@hotmail.com ou mesmo pelo telefone 0 operadora 11 4608 3407. Ou por carta, escreva para a Revelação Profética, Caixa Postal, número 12, CEP 07901-970, Francisco Morato, São Paulo. Deus te abençoe, no nome de Jesus Cristo. Amém.